O Lar Adventista, capítulo 78. A família, um centro missionário. Os pais devem orientar os filhos. Cumpre-nos a nós, como pais e como cristãos, imprimir a nossos filhos direção de vida. Devem eles ser cuidadosa, sábia e eternamente guiados às veredas do serviço cristão. Temos para com Deus o solene compromisso de criar nossos filhos para o seu serviço, rodeá-los de influências que os induzam a escolher uma vida de serviço e dar-lhes o devido preparo, eis o nosso primeiro dever. Os filhos devem ser Daniel e Esther hoje. O propósito de Deus para com os filhos que crescem em nossos lares é mais amplo, mais profundo, mais elevado do que o tem compreendido a nossa visão restrita. Aqueles em quem ele viu fidelidade têm sido, no passado, chamados dentre as mais humildes posições na vida, a fim de testificarem dele nos mais elevados lugares do mundo. E muitos jovens de hoje que crescem como Daniel no seu lar judaico, estudando a palavra e as obras de Deus, e aprendendo as lições do serviço fiel, ainda se levantarão nas assembleias legislativas, nas cortes de justiça ou nos palácios reais como testemunhas do Rei dos Reis. Multidões serão chamadas para um ministério mais amplo. O mundo todo se está abrindo para o Evangelho. De toda parte deste nosso mundo vem o clamor de corações feridos em seu anelo de conhecimento do Deus de amor. Recai sobre nós, os que recebemos este conhecimento, e sobre nossos filhos, a quem o podemos comunicar, atender ao seu clamor. A toda casa e escola e todo pai, professor e criança, sobre quem resplandeceu a luz do Evangelho, impõe-se neste momento crítico a pergunta feita à rainha Esther naquela momentosa crise da história de Israel. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Processos eficientes de testemunhar por Cristo. Nem todos podem ir a terras missionárias estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre os familiares e vizinhos. Há muitas maneiras pelas quais os membros da igreja podem dar a mensagem aos que estão ao seu redor. Uma das maneiras mais bem-sucedidas é o viver cristão prestativo, altruísta. Os que estão travando a batalha da vida com grandes desvantagens podem ser refrigerados e fortalecidos por pequeninas atenções que nada custam. Palavras bondosas proferidas com simplicidade, pequenas atenções dispensadas sem ostentação, hão de afugentar as nuvens da tentação e dúvida que se adensam por sobre a alma. A verdadeira e sincera expressão de simpatia cristã, dada com simplicidade, tem poder para abrir a porta de corações que necessitam do simples e do delicado toque do Espírito de Cristo. Há um vasto campo de serviço para as mulheres, assim como para os homens. A eficiente cozinheira, a costureira, a enfermeira, de todas é necessário o auxílio. Ensinem-se os membros dos lares pobres a cozinhar, a fazer e consertar sua própria roupa, a tratar dos doentes, a cuidar devidamente do lar. Mesmo as crianças devem ser ensinadas a fazer algum serviço de amor e misericórdia pelos menos afortunados do que elas. Crianças e jovens devem unir-se no serviço por outros. Num esforço por excusarem-se, dizem alguns, o lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo e meus recursos. Pais, vossos filhos devem ser vossa mão auxiliadora, aumentando vossa capacidade e habilidade para trabalhardes para o Senhor. Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a consagrar-se a Deus, a quem pertencem pela criação e redenção. Devem ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, mente e alma lhe pertencem. Devem ser instruídos para ajudar em vários ramos de serviço abnegado. Não permitais que vossos filhos sejam empecilhos. Convosco devem os filhos partilhar dos encargos tanto espirituais como físicos. Ajudando outros aumentam a própria felicidade e utilidade. Se em cada igreja rapazes e moças solenemente se consagrarem a Deus, se praticarem a abnegação no lar, aliviando a mãe cansada e carregada de cuidados, que mudança se realizaria em nossas igrejas? A mãe encontraria tempo para fazer visitas aos vizinhos.
Quando a oportunidade se ofereça, as crianças podem prestar ajuda fazendo, quando bem novas, pequenos serviços de misericórdia e amor para abençoar a outros. Assim, milhares de lares de pobres e necessitados, não de nossa fé, seriam visitados. Livros sobre saúde e temperança poderiam ser postos em muitos lares. A circulação desses livros é uma obra importante, pois eles contêm preciosos conhecimentos quanto ao tratamento de enfermidades, conhecimentos que seriam uma grande bênção aos que não podem pagar a visita do médico. Que as crianças sejam pequenos missionários. Deus deseja que cada criança, mesmo de tenra idade, seja seu filho, seja adotada em sua família. Jovens como possam ser, deve a juventude fazer parte da família da fé e ter uma experiência muito preciosa. Nos seus tenros anos, as crianças devem ser úteis na obra de Deus. Ele lhes dará sua graça e seu Espírito Santo, a fim de que vençam a impaciência, a irritabilidade e todo o pecado. Jesus ama as crianças. Ele tem bênçãos para elas e aprecia vê-las obedientes aos pais. Deseja que sejam seus pequenos missionários, negando suas próprias inclinações e desejos de prazeres egoístas para prestarem serviço para Ele. E esse serviço é justamente tão aceitável a Deus quanto o dos de mais idade. Por preceito e exemplo, devem os pais ensinar seus filhos a trabalhar pelos inconversos. Devem as crianças ser tão educadas que simpatizem com os idosos e aflitos e procurem aliviar os sofrimentos dos pobres e angustiados. Devem ser ensinadas a serem diligentes no trabalho missionário, e já nos seus mais tenros anos, devem aprender a abnegação e sacrifício pelo bem de outros e o progresso na causa de Cristo, para que possam ser colaboradores de Deus. Ensinem os pais a seus pequenos a verdade como é em Jesus. As crianças, na sua simplicidade, repetirão a seus companheiros aquilo que aprenderam. A igreja tem uma obra para a juventude. Concebam os supervisores da igreja planos por cujo meio possam os jovens ser adestrados no emprego dos talentos que lhes foram confiados. Busquem os membros mais idosos da igreja trabalhar dedicada e compassivamente em prol das crianças e jovens. Apliquem os pastores todo o seu engenho na idealização de planos em que os membros mais jovens da igreja possam ser induzidos e com eles cooperar no trabalho missionário. Mas não imagineis que possais despertar-lhes o interesse simplesmente com pregar um sermão longo na reunião missionária. Imaginai planos que despertem vivo interesse. Tenham todos uma parte para desempenhar. Sejam os jovens preparados para fazer o que lhes indicar e tragam semana a semana seus relatórios para a reunião missionária, contando o que tenham experimentado e, mediante a graça de Cristo, qual tem sido o seu êxito. Se esses relatórios forem trazidos por pessoas que trabalham com consagração, as reuniões missionárias não seriam áridas nem enfadonhas, estariam cheias de interesse e não haveria falta de assistência. Oportunidades na vizinhança. As oportunidades estão ao alcance de todos. Assumi a obra que deve ser feita entre os vizinhos e pela qual sois responsáveis. Não espereis que outros instem convosco para que avanceis. Movimentai-vos sem demora, tendo em mente vossa responsabilidade individual para com aquele que deu sua vida por nós. Avançai como se ouvisseis Cristo em pessoa chamando-vos para que desperteis do sono e exerçais cada uma das faculdades que Deus vos deu para fazerdes o máximo possível em seu serviço. Não espereis até ver quem está mais pronto a receber a inspiração da palavra do Deus vivo. Se sois inteiramente consagrados, mediante vossa atividade, Ele levará para a verdade outros a quem Ele possa usar como canais que levem luz a muitas almas em trevas. Devem as famílias cristãs penetrar regiões escuras. Deus pede que famílias cristãs vão para localidades que estão em trevas e erro e trabalhem sábia e perseverantemente para o Mestre. Para atender a este chamado é mister abnegação. Enquanto muitos esperam que sejam removidos todos os obstáculos, almas estão morrendo sem esperança e sem Deus no mundo. Muitos mesmo, por amor de mundanas vantagens, por amor de conhecimentos científicos, aventuram-se a penetrar regiões pestíferas e suportam durezas e privações.
Onde se acham os que estão dispostos a fazer o mesmo no intuito de falar a outros acerca do Salvador? Onde os homens e mulheres que se prontifiquem a mudar-se para regiões necessitadas do Evangelho e encaminhar ao Redentor os que andam em trevas? Uma grande obra poderia se realizar se estabelecessem nos lugares em trevas, onde o povo se acha envolto em sombras espirituais, famílias mediante as quais irradiasse a luz de Cristo. Comecem elas seu trabalho quietamente, com discrição, sem prover-se dos fundos da associação até que o interesse se torne tanto que não possam atender sem auxílio do ministério. As crianças trabalharão quando outros não puderem. Quando os seres celestes virem que os homens não mais têm permissão de apresentar a verdade, o Espírito de Deus virá sobre as crianças, e elas farão na proclamação da verdade um trabalho que os obreiros mais idosos não podem fazer, pois seus passos serão entravados. Nas cenas finais da história deste mundo, muitas dessas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto com espírito e poder. Foi-lhes ensinado o temor do Senhor, e o coração se lhes abrandou por um estudo da Bíblia cuidadoso e acompanhado de oração. No próximo futuro, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo, uma obra que naquela ocasião não pode ser bem feita pelos membros mais idosos das igrejas. Nossas escolas são ordenadas por Deus a fim de preparar as crianças para esta grande obra. Aí devem elas ser instruídas nas verdades especiais para este tempo, na obra missionária prática. Devem alistar-se no exército de obreiros para ajudar o enfermo e o sofredor. As crianças podem tomar parte na obra médico-missionária e, com seus jotas e tis, ajudar a levá-la avante. Por elas será proclamada a mensagem de Deus e a sua salvação a todas as nações. Preocupe-se, pois, a igreja com os cordeirinhos do rebanho. Sejam as crianças educadas e preparadas para servirem a Deus, pois são a herança do Senhor. Aprender a fazer fazendo. O amor e lealdade para com Cristo são a fonte de todo o verdadeiro serviço. No coração tocado por seu amor, será gerado o desejo de trabalhar por ele. Que este desejo seja alimentado e bem dirigido. Quer no lar, quer na vizinhança ou na escola, a presença dos pobres, aflitos, ignorantes ou infelizes deve ser considerada não como uma desgraça, senão como uma preciosa oportunidade para o serviço que se nos oferece. Nesta obra, como em qualquer outra, adquire-se a habilidade no próprio trabalho. É pelo ensino obtido nos deveres comuns da vida e no auxílio aos necessitados e sofredores que se nos assegura a eficiência. Sem isto, os mais bem-intencionados esforços são muitas vezes inúteis e mesmo prejudiciais. É na água e não na terra que os homens aprendem a nadar.